de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, que nos diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. O verso 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Sabe, é impressionante porque o texto começa a dizer que Jesus estava ensinando, né, numa das sinagogas. E Jesus tinha esse costume, né, de no sábado ir para a sinagoga e ali estar com as pessoas ensinando a palavra de Deus. E agora então Jesus tem um encontro, né, com essa mulher. E essa mulher andava encurvada. A Bíblia fala que ela não poderia de modo algum se endireitar-se. E já tinha 18 anos que ela estava com aquela enfermidade. Sabe, Jesus vendo isso, Jesus, é claro que não poderia deixar aquela mulher sofrer por mais tempo. Era um dia de sábado. Jesus chama aquela mulher, impõe as mãos sobre ela e diz assim: olha, você está livre dessa enfermidade. E o texto aqui relata que imediatamente ela ficou curada. E a mulher, né, dava glória a Deus. Sabe, mas nem todos que estavam ali gostaram da cura que Jesus fez. Olha só quando você pega o verso 14. Diz assim: O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Você percebe aqui, quando o chefe da sinagoga então viu que Jesus tinha feito a cura no sábado, o texto é claro em dizer que ele ficou indignado. Sabe? E ele diz assim, olha, ele diz à multidão, né? 6 dias, né, vocês podem vir, né, para serem curados, mas no sábado não venham. Você percebe? Veja só, esse chefe da sinagoga, ele pega um pedaço do mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. O mandamento diz bem assim, ó, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Mas perceba o seguinte, perceba que para a liderança daquela época, quando Jesus realizava um milagre no sábado, isso era errado, isso era pecado, Jesus estava violando o sábado, Jesus estava quebrando o sábado, mas isso não é verdade. Quando você pega o livro de Mateus, capítulo 12, verso 12, lá diz assim, é lícito fazer o bem no sábado. Então Jesus não estava quebrando o sábado de maneira nenhuma. Jesus não estava violando o sábado por ter feito aquela cura. Agora veja só qual foi a resposta de Jesus. Quando o homem então fala com a multidão que eles não fossem para ser curados no sábado, que resposta Jesus deu, né, àqueles que estavam ali? Olha só o que diz Jesus, né, com o chefe da sinagoga e, é claro, com os que estavam também do seu lado. Jesus diz assim, olha só, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Você percebe? Jesus então chama aqueles homens de hipócritas, porque eles não aceitavam que Jesus curava no sábado, mas eles tinham todo um trabalho de soltar o seu animal da manjedoura e levá-los para beber. Você percebe que hipocrisia? Então, eles poderiam ter um cuidado, uma atenção para o animal no dia de sábado, mas para o próximo não. Você percebe isso?
Que hipocrisia! E olha só o que acontece no verso 16. Por que motivo, Jesus ainda dizendo, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Você percebe? Jesus fala bem assim, olha, por que eu não deveria livrar essa mulher que há 18 anos trazia essa enfermidade? Essa mulher era presa por Satanás. E por que eu não poderia curá-la? E você sabe qual foi a resposta daqueles homens que ali criticaram a cura de Jesus, que falaram para a multidão não virem no dia de sábado para ser curado? Você sabe qual foi a resposta deles? Olha só o que diz. O verso 17 diz assim, tendo ele dito essas palavras, ou seja, Jesus, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aqueles homens se envergonharam. Aqueles homens saíram dali sem dizer nada. E as pessoas que ali estavam davam glória a Deus pelos feitos que Jesus tinha feito. Sabe,